dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 10 de abril de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Meta do mês: desenvolver a esperança. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Meta do dia: mesmo diante da miséria ou do sofrimento, conservar a esperança como luz divina a nos conduzir até a vitória moral. Sugestão para a prece. Prece em favor dos tristes e desesperados. Graças a Deus, bondoso Jesus, envolva-nos com o seu amor, que consigamos estar em contato contigo, Jesus, em todos os momentos. Ajude-nos a vencer a tristeza, a depressão, a ansiedade, o nervosismo, para que consigamos estar mais perto de Ti, Jesus. Olhe por aqueles que estão tristes, deprimidos, com ideações suicidas. Que o seu amor seja com todos eles, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, que Jesus nos abençoe. Estamos chegando, amanhã é dia de evangelização, é dia do tratamento, é dia da sopa, é dia da campanha de fraternidade em nossa casa espírita, a partir das 7 da manhã. Então venha, participe com a gente. E no finalzinho da tarde nós teremos a nossa quinta aula, a reencarnação da Global Kardec. Participe, não deixe para depois. Lembrando que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos com um projeto do Jiu-Jitsu para as crianças de 7 a 10 anos. E estamos pedindo ajuda, se você pode nos auxiliar. Às vezes você estava esperando esse momento para auxiliar uma instituição, para ver como que você poderia fazer um gesto de amor, um gesto de caridade. E chegou o momento. Então ajude, pode estar patrocinando o uniforme de uma criança, patrocinando algum equipamento, tá bom? Durante o vídeo nós vamos colocar aqui o nosso Pix. Aí você pode estar encaminhando o valor que você achar, R$ 1, R$ 5, R$ 10 ou mais, de acordo com a sua disponibilidade. E lembre, coloque lá, projeto do Jiu-Jitsu no Pix. Tem como escrever uma mensagenzinha lá curtinha, tá bom? Que Jesus abençoe você e sua família por esse gesto de amor. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Essa obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier na reunião pública do dia 18 de maio de 1959, ditado pelo Espírito Emmanuel, enquanto eles estudavam a questão 501 de O Livro dos Espíritos. Eu vou ler a pergunta, como a gente tem feito, e a resposta.
Porque é oculta a ação dos espíritos sobre nossa existência. E porque, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo. Resposta: se contasseis com o apoio ostensivo deles, não agiríeis por vós mesmos e vosso espírito não progrediria. Para que o espírito possa se adiantar, é necessário experiência. É preciso, muitas vezes, adquiri-la às suas custas. É necessário exercitar suas forças, sem o que seria como criança que ninguém deixa caminhar por si. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre organizada de modo a vos permitir o vosso livre arbítrio, porque se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis no caminho que vos deve conduzir a Deus. O indivíduo, por não ver quem o ampara, confia em suas próprias forças. Seu guia, entretenimento, o seu guia, entretanto, vela por ele e de tempos em tempos intercede, advertindo-o do perigo. Então vamos para a mensagem do Emmanuel, a mensagem 35. Mensageiros divinos. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induzam, ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. E ainda mesmo se alteiem a culminâncias sublimes na ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores, usando-a simplesmente como remédio dosado para enfermos, para que nos ergamos ao nível da redenção, e nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas, empregando-a tão só na paciência incomensurável em nosso favor, de modo a que a tolerância nos não desampare à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimento maiores que as nossas. Se nos encontram batidos e, lacerados, jamais nos aconselham qualquer desforço ou lamentação, e sim ajudam-nos a esquecer a crueldade e a violência, com força bastante para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injuria. E se nos surpreendem caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. Erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos e aclaram-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer.
São rosas no espinheiral de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência e estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. E, sobretudo, diante de toda a ofensa, levantam-nos à fronte para o justo dos justos, que expirou no madeiro por resistir ao mal em suprema renúncia entre a glória do amor e a bênção do perdão. Espírito Emmanuel. Meus amigos, graças a Deus que nós temos nossos anjos protetores, porque se não fossem esses espíritos que estão no mundo dos espíritos, e se não fossem os nossos amigos que estão a nos ajudar aqui na Terra, nós ficaríamos loucos. Graças que nós temos esses irmãos dedicados ao bem para nos ajudar no processo da nossa encarnação. Então, são espíritos, não são espíritos à toa, são espíritos comprometidos com o trabalho do bem e que assumiram o compromisso de nos amparar, de ser o guardião da nossa existência, que nos momentos mais sérios da nossa existência vão estar ali, nos intuindo, nos encorajando. Durante o sono estarão nos orientando, mostrando para nós, porque durante o sono nós temos o desdobramento. Então, nossa alma emancipa. E aí a gente vai para o mundo dos espíritos, para uma conversa fraterna, para reaver pontos da nossa encarnação que nós programamos, planejamos, para entender os porquês dos nossos sofrimentos, o que está nos acontecendo. Então, nós vamos relembrar durante o sono os motivos por porquê que eu estou numa cadeira de roda, o porquê que eu nasci num corpo deficiente do cérebro, por que eu nasci num corpo com mãos debilitadas, por que eu nasci num corpo que num determinado momento vai ficar surdo, vai ficar cego. Então, para ir relembrando a gente dessas questões e nos deixar mais resignados, sem entrar no desespero, sem entrar na desesperança, que vai trazer o desequilíbrio para todos nós e muitas vezes nos levar a caminhos mais dolorosos. Por isso, a espiritualidade superiora trouxe para nós esses irmãos dedicados ao bem. Então, nós temos no mundo dos espíritos, espíritos guardiães, os benfeitores, espíritos amigos, espíritos simpáticos. Os amigos simpáticos geralmente são espíritos quase que na mesma envergadura moral nossa, né? Os guardiães, os anjos da guarda, os superiores, são espíritos já de segunda ordem, na classificação espírita trazida por Allan Kardec na obra o Livro dos Espíritos. E lá na prece, no capítulo 28, quando nós vamos pedir para o anjo guardião, também lá tem algumas anotações de Allan Kardec, conceituando o que é um espírito guardião, o que é um espírito superior, o que é um espírito simpático, benfeitor, né? E além dos espíritos inferiores da mesma natureza nossa que não gostam de nós. E tem espíritos mais inferiores do que nós, que às vezes, por questões diversas, nos querem o mal, por alguma situação que a gente, em outras encarnações, possa ter convivido com esses irmãos que hoje estão na condição de espíritos e que se tornam obsessores também nossos. Mas a maioria dos obsessores são espíritos que nós tivemos convivências em outras vidas
e que nós traímos esses espíritos com diversos processos desde uma rejeição amorosa, por exemplo, por a gente ter prometido alguma questão e a gente não cumpriu, por a gente ter traído, roubado, ou até por a gente ter tido um determinado poder e por causa do poder nós humilhamos, nós causamos o desencarne daquele espírito. Então, nós vamos sempre nos ligar a esses tipos de espíritos de toda natureza. Assim como nós reencarnamos, eles também reencarnam. Por isso que na vida terrena nós vamos ter pessoas que nós gostamos. Na hora que a gente chega naquele ambiente, que a gente começa a conversar com aquela pessoa, ela se torna tão íntima da gente, e é como se a gente já a conhecesse há muito tempo. E ali a gente começa a contar nossas coisas, nossas particularidades. E há também pessoas que, quando a gente olha, parece que o nosso santo não bateu com aquela pessoa. A gente tem uma rejeição por ela. Então, são espíritos que já conviveram conosco, que gostam e que não gostam. Ações que nós fizemos de errado, ações que essas pessoas também fizeram de errado para conosco. E aí a gente vai reencarnar aqui, claro, graças ao esquecimento, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que vai falar do esquecimento do passado, os motivos e os porquês que a gente não lembra de tudo. Então, graças ao esquecimento, nós vamos estar colocados aqui juntos para fazer as pazes. Jesus disse que nós vamos ficar juntos para fazer as pazes até o último centavo, né? Então, é o objetivo, que a lei do Cristo é a lei do amor. Enquanto nós não aprendermos a amar, a gente não avança. Por isso que é importante amar o nosso inimigo, porque nós vamos arranjar um parente daqui mais tarde, né? Mais para frente. Vai ser o nosso pai, vai ser o nosso avô, vai ser um primo, vai ser um tio, que vai estar nascendo sempre com a gente até a gente perdoar, né? Então faz parte da dinâmica da vida, porque isso é que nos traz a alegria de viver, porque nós estamos sempre uma constante progressão para a vida dos espíritos, até nós nos tornarmos puros também, como o Cristo, porque o Cristo é o nosso protótipo, né? O Cristo é o nosso modelo que está ali. Então, quando olharmos para o corpo do Cristo e olharmos para o Cristo, é o que nós vamos ser um dia também, Cristos. Então, essa é a condição de todos nós. Muito bem, falamos bastante, vamos então buscar durante o dia sintonizar sempre com o nosso anjo da guarda, fazer prece, estar nessa vibração de amor. Está num momento difícil ali, às vezes um paciente que a gente atendeu nos deixou para baixo, um cliente que nos distratou, ou até o atendente, a gente não sabe por quê, quais motivos. A pessoa também sofre, né? Porque ela está na condição de atendente, que ela tem que ficar sempre sorrindo. Às vezes ela também não está bem. E aí, por um deslize, ela nos trata mal. Então, fazer prece por essa pessoa. No trânsito, às vezes alguém avexado ali na correria, fecha a gente, ao invés de ficar buzinando, criticando, xingando, faça prece. A gente não sabe qual o problema que aquela pessoa está vivendo, né? Fazer prece. Tá com dor, tá sofrendo, tá choroso, faz prece. Não deixe nunca de orar. Bondoso Jesus, nós somos muito gratos pela assistência que é concedida a todos nós. Somos gratos ao anjo da guarda, que, sob o teu amparo, está sempre a nos orientar, a nos intuir, muitas vezes pegando-nos pela mão
como uma criança que ainda está indefesa, que está iludida. Somos gratos, Jesus, por esses irmãos que nos amam e que assumiram o compromisso de nos amparar. E somos gratos também, Jesus, por tantos irmãos que encarnaram, que gostam de nós e que também nós gostamos, que estão a nos auxiliar no processo de ajuste, no processo de transformação da nossa vida. Bondoso Jesus, fica conosco. Nós precisamos tanto de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.